Ok, eu estou visualizando. Estava visualizando. Eu tirei aqui só para colocar para... A partir de agora a gente está gravando Ok, a aula. Então, só para recapitular rapidinho, a gente tentou trabalhar um pouquinho a história da interpretação do texto bíblico. É uma introdução à Bíblia e à sua história, né? A pergunta inicial que a gente... Acho que não está... A pergunta inicial que a gente começou figurando uma historinha de um rapaz que era ele tinha acabado de se converter e ele pede então a sugestão para o pastor qual Bíblia que ele deveria comprar. E aí ele vai numa livraria, na verdade, para olhar as Bíblias primeiro. E aí, quando ele chega na livraria lá, ele olha, vê que existem vários tipos de Bíblias diferentes, algumas com 72 livros, outras com 66. A gente viu lá a questão, ele leu o texto bíblico, viu que existem várias versões diferentes. Então, a gente tentou, na aula passada, responder ou indicar uma Bíblia para esse rapaz e mostrar um pouquinho dessas diferenças, né? O porquê que há diferenças nas questões da quantidade de livro, na linguagem que é utilizada pelo autor, na tradução e coisas do tipo, né? Então, a gente começou trabalhando isso a partir de duas perspectivas aí. Então, a gente verificou um pouquinho o que era o Antigo Testamento, como que surge o Antigo Testamento, né? Da onde vem a palavra Bíblia, a divisão no cânone hebraico. Então, a gente viu aquela divisão tripartite, né? Da Tanakh, né? Que é a Torá, Nebim, Ketubim, que relaciona então a lei, os profetas e os textos poéticos, né? Ou textos históricos. Depois disso, a gente fez uma relação dessa repartição aí da Bíblia hebraica para a nossa Bíblia do Antigo Testamento, né? O nosso Antigo Testamento. E a gente fez essa correlação ali dos Nebins, chamado de profetas posteriores e anteriores, né? Na Bíblia hebraica. Os Ketubins, né, que são os textos históricos. Depois trabalhamos um pouquinho da literatura judaica, então os textos que foram escritos entre o Antigo e o Novo Testamento, né, os chamados apócrifos, pseudepígrafos, a literatura judaica, Mishnah, Talmud, Midrash, Targums. A gente deu uma passada em tudo isso, né? O que eram os apócrifos, pseudepígrafos. Eu não vou estar detendo muito tempo nisso, que a gente já ficou 2 horas na última aula só trabalhando esses assuntos, né? E a gente parou, viu o Novo Testamento, o surgimento do Novo Testamento, como surge o cânone do Novo Testamento, e aí a gente parou um pouco posterior, quando a gente ia começar a falar sobre o período patrístico da igreja, né? Ou sobre a Bíblia, como a Bíblia era vista, a interpretação da Bíblia no período patrístico. Antes de iniciar, eu vou pedir para o Willan. Tá aí, Willan? Sim. Ora para a gente iniciar então a nossa aula. Claro. Todo mundo me ouvindo? Sim. Senhor, Sim. eu quero entrar em tua presença agora, Pai, para te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos dado, Deus. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia, mais uma vez, Senhor, tem caído sobre nós, Pai. Podemos estar, Senhor, aqui, Senhor, bem, Senhor, com saúde, Pai, para poder aprender um pouco mais de coisas da tua palavra, de coisas do teu reino, Pai, e para poder conhecermos mais de ti, Deus. Abençoa a vida do Wellington, Pai, que vai estar trazendo para nós, Deus, essa aula, Deus, que nossos corações possam estar abertos, abra nossas mentes, Senhor, para que nós venhamos poder estar entendendo bem, Senhor, o que vai ser passado, Deus, e ser, Pai, com toda essa aula e conduz tudo aquilo que vai estar sendo dito aqui, vai sendo falado, porque isso tudo é para a tua glória, Deus. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, assim, para a gente começar, período patrístico, a gente falou um pouco, começou a entrar nele na última aula, né? Então, a gente viu que o período patrístico é referente ao que a gente chama de o período dos pais da igreja, né? Quando a gente fala de pais da igreja, a gente não está falando lá de Abraão, Isaac e Jacó, né? Que a gente conhece como os pais da fé.
né? A gente está falando de outro período e de outros personagens que fizeram parte da história da igreja. Alguém se lembra aí do que a gente está falando, esse período patrístico? O que seria esse período patrístico? Alguém? A gente falou um pouquinho aí na última aula sobre isso. Quem são Era um esses... pouco da influência da cultura da época, né? Que estava tendo quando... Na questão do mundo grego ali? Seria isso? Na verdade, não. Os pais da igreja, os que a gente chama de pais da igreja, né? O período patrístico, se relaciona a bispos ou teólogos, pessoas aí dos primeiros séculos. Alguns colocam esses pais da igreja até o quarto século, ali mais ou menos com Constantino, quinto século. Outros colocam os pais da igreja apenas ali no primeiro, segundo século, quiçá o terceiro século, né? Quem são esses pais da igreja? Então, esses pais da igreja foram personagens, foram bispos e teólogos da igreja, né? Porque normalmente os bispos eram também os teólogos da igreja, que fizeram ou estavam, vamos dizer assim, foram importantes na construção, e aí nesse sentido o Willon tem razão, eles foram importantes na construção da fé primitiva, né? Ou da teologia dos primeiros séculos. Então, muitos temas, conforme a gente pensa que o cânone do Novo Testamento ele está sendo formado ainda nos 4 primeiros séculos, né? Assim, ele já tem sido escrito, a igreja já tem esses textos como autoritativos, mas na sua forma canônica dos 27 livros, ele ainda está em processo de ratificação pela atestação da própria igreja, né? Então, você tem vários personagens e bispos da igreja que eles se levantam, de certa forma, para fazer teologia a respeito daquilo que era falado no Antigo e Novo Testamento. Então, várias discussões foram sendo levantadas nos primeiros séculos. Por exemplo, a gente tem a discussão sobre quem é Jesus, né? Então, sobre a divindade de Jesus. Jesus é 50% homem, 50% Deus. Jesus é 100% homem, é só homem. Jesus é só Deus. Jesus é 100% homem, 100% Deus, que é, então, o resultado final, vamos dizer assim, dessa discussão teológica. Mas tudo isso está sendo discutido pelos chamados, então, que a gente fala do período patrístico, pelos chamados pais da igreja, né? Então, os pais da igreja, eles são, na verdade, esses bispos destes primeiros séculos que estão trabalhando a constituição da própria fé aí nesses primeiros séculos, né? Então, por exemplo, você tem o docetismo. O docetismo era uma teologia que falava que Jesus, ele vem da palavra dokel, né? Dokel é a ideia de aparência. Então, Jesus, ele tinha a aparência de ser humano, mas ele só tinha essa aparência. Ele não era ser humano propriamente dito, né? Era uma espécie de fantasma, vamos dizer assim, ou só possuía a sua natureza, sua natureza divina, né? Você tem, por exemplo, vamos ver outra aqui, o ebionismo, que duvidava da integridade ou da relação da divindade e da historicidade, né, e da parte humana de Jesus. Então, você tem vários personagens históricos que vão se levantando e eles começam a colocar alguns cheques em algumas doutrinas teológicas, né? E aí você precisa, então, que esses pais da igreja dos primeiros séculos se levantem para justamente trazer uma teologia bíblica e fazer, então, uma interpretação da Bíblia. Então, vamos dizer assim que nesses primeiros séculos você tem uma teologia ainda em formação, né? Começa a surgir nessa época várias teologias ou várias heresias
E aí você precisa, então, que a igreja se levante contra estas heresias que estão sendo levantadas aí nos primeiros séculos, vamos dizer assim, né? Por exemplo, do primeiro para o segundo século, a gente tem um personagem chamado de Marcião. Quem já ouviu falar do tal de Marcião? Alguém já ouviu falar do Marcião? Ninguém? Alguém colocou algum comentário aí? Eu já ouvi falar sim. Então, Marcião foi um bispo que se levanta aí no primeiro e no segundo, entre o primeiro e o segundo século, né? E ele começa a negar algumas doutrinas essenciais do cristianismo. Por exemplo, o Marcião ele negava a continuidade do Antigo para o Novo Testamento. Então, para o Marcião, o Antigo Testamento não era válido mais. A partir do momento que Cristo vem, Cristo então deixa esse Novo Testamento e essa nova aliança, né, esse Novo Testamento, deve então substituir o Antigo Testamento. Então, o Marcião não aceitava os textos do Antigo Testamento como válidos para a fé cristã. Marcião também, de todos os evangelhos, diz que apenas Lucas deveria ser aceito. Rejeita todas as epístolas pastorais de Paulo e não aceita a carta de Apocalipse. Além disso, ele começa a afirmar algumas questões como, influenciado por uma teologia chamada gnóstica, né, que dividia a matéria do espírito, dizendo que a matéria era ruim, enquanto o espírito ele era bom, e dividindo o mundo numa certa cosmovisão vamos dizer assim, de gradações, né? Ele falava que o Deus do Antigo Testamento era inferior ao Deus do Novo Testamento. Dizia que lá, por exemplo, que o Deus do Antigo Testamento ele era um demiurgo. O que é um demiurgo? Era uma espécie de um ser espiritual criado, mas que não era perfeito. E que o Deus do Novo Testamento, no caso de Jesus, era o chamado pleroma, que era uma espécie de Deus completa. Então, ele começa a negar algumas doutrinas essenciais da fé cristã. E por isso, então, a gente tem, nos primeiros séculos, vários autores, vários pais da igreja, né, que se levantam, então, para defender ou fazer uma espécie de apologia às principais doutrinas do cristianismo, como a Trindade, como a doutrina sobre Cristo, cristologia, sobre a eclesiologia, sobre a parte da canonicidade da Bíblia, do Novo Testamento, qual textos deveriam ou não entrar no Novo Testamento. Então, você tem esses chamados pais da igreja que estão aí nos primeiros séculos fazendo isso, né? E por que eles são chamados de pais da igreja? Quem são esses que são considerados os pais da igreja, né? Os pais da igreja, como a gente já falou na aula passada, deveria ser alguém, esse aqui era o critério para ser considerado, então, um pai da igreja, vamos dizer assim, alguém que foi testemunha oral, testemunha visual, né? Desculpa, testemunha visual dos acontecimentos do primeiro século, ou teria vivido com Jesus, ou deveria ser alguém que, então, participasse da tradição apostólica. Ou seja, alguém que tivesse sido ensinado, se não por um apóstolo, por um discípulo de um apóstolo, ou por um discípulo de um apóstolo. Então, deveria ser alguém que seguisse essa linhagem apostólica e que tivesse uma influência direta
ou dos acontecimentos narrados no Novo Testamento, ou dos personagens dos apóstolos ali do Novo Testamento, né? Um exemplo disso é Policarpo, né? Policarpo é um pai da igreja que foi discípulo do apóstolo João, né? Daí a gente tem vários outros pais da igreja que fazem parte, então, desses primeiros séculos, como Clemente, Inácio, e aí a gente tem uma lista bem grande de pais da igreja que participavam aí nesses primeiros séculos. Só que o que é importante a gente enfatizar aqui, né? Que conforme o cristianismo ele ia se estabelecendo enquanto religião, né? Ele tinha uma tendência, ou teve uma tendência, a cada vez mais se distanciar das práticas judaicas e formar a sua própria visão ou seus próprios dogmas. E aí se começa, então, a se perguntar como, e essa talvez seria a própria pergunta que surge dessas teologias, desses hereges da igreja, né? Dos primeiros, como Marcião e outro, a pergunta que central, talvez, para essa questão é como se deve interpretar o Antigo Testamento. Qual é a visão que se deve ter do Antigo Testamento? Agora a gente tem o Novo Testamento. O Novo Testamento ele é o texto autoritativo da Bíblia, mas como que, à luz do evento de Cristo, à luz da vinda de Cristo, deve se olhar, então, para o Antigo Testamento, né? Então, uma primeira forma, que foi o que a Marcião adotou, Marcião então falava que não havia continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Não era possível se haver continuidade nenhuma entre o Antigo e o Novo Testamento. Daí, então, surgem os pais da igreja para justamente contrariar essa ideia, dizendo, não, a gente tem como, sim, interpretar o Antigo Testamento, né? Mas como que se deve interpretar o Antigo Testamento? Dois tipos de leitura surgiram aí nessa chamada período patrístico, que envolve aí os primeiros 3, 4 séculos da igreja. A primeira leitura que surge, denominada então dessa pergunta, como se deve então interpretar, fazer essa relação entre o Antigo e o Novo Testamento, é a chamada interpretação alegórica, né? O que é a interpretação alegórica? Alguém já ouviu falar dessa interpretação alegórica? Sim. O que é a chamada interpretação alegórica da Bíblia? Então, era quando o pregador vai falar alguma coisa e ele pressupõe que o escritor queria dizer tal coisa. Aí, então, ele coloca aquela alegoria no texto. Como é que eu te dou um exemplo? Ele lê lá no Antigo Testamento que Ezequiel, acho que Jeremias, que Deus diz assim, filho do homem, te põe de pé, que eu vou falar contigo. Então, esse é o texto. Aí ele vem com a alegoria. Filho do homem, te coloca de pé. Aí ele estava sentado, aí ele se colocou de pé e arrumou a roupa dele. Então, o que não está escrito na Bíblia é a alegoria que o pregador colocava. É isso? De certa forma, sim, né? Mas eu acho que é um pouquinho mais do que isso, né? Então, para se tratar desse problema teológico, né, da forma de se ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou qual a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Muitos teólogos, então, e muitos pais da igreja se utilizaram, então, do método alegórico das Escrituras, que basicamente busca, por trás do texto, a sua metanarrativa, ou o que este texto tem para dizer para a gente.
né? Então, nesse tipo de interpretação alegórica, normalmente se reconhecia dois sentidos, né, do texto. O primeiro é o que está ali no slide, chamado de sensu literalis, ou seja, o senso literal do texto. E o segundo, o chamado sensus plenior, que seria a ideia do senso pleno do texto ou do senso real do texto. Então, qual é a ideia? A ideia é que todo texto tem pelo menos dois sentidos embutidos no próprio texto. O primeiro sentido é o sentido literal. O sentido literal é o sentido que está no próprio texto, né? Então, eu leio lá aqui, a Arca de Noé foi construída, sei lá, e lá tem 8 pessoas que sobreviveram. Então, o que está escrito no texto ali, de certa forma, é o que a gente chama de senso literal do texto. O sentido pleno é a verdade ou aquilo que está por trás do texto e que pode ser aprendido por meio desse texto, né? O problema, né, ou a crítica que se fazia muitas vezes ao método alegórico é que muitas vezes o método alegórico ele pode incorrer no erro de ser, de certa forma, um pouco arbitrário, né? Enxergar, às vezes, algo que não está no próprio texto, né? Ou seja, nem todo texto tem um sentido alegórico por trás dele, uma metanarrativa por trás do próprio texto, né? Eu vou ler aqui uma interpretação de Orígenes da parábola do samaritano, né? Então, Orígenes, lendo a parábola do samaritano, ele dizia assim, isso é um tipo de leitura, leitura alegórica do texto, tá? Então, Orígenes dizia assim, só a tela aqui bugou aqui, deixa eu só sair, só um minutinho. O homem que estava descendo o caminho é Adão. Jerusalém é o paraíso. Jericó é o mundo. Os ladrões são as potências hostis, provavelmente demônios. O sacerdote é a lei. O levita são os profetas. O samaritano é Cristo. As feridas são a desobediência. O animal é o corpo do Senhor. A estalagem que aceita todos os que desejam entrar é a igreja. O gerente da igreja ou do hotel da hospedaria é a cabeça da igreja, a quem o seu cuidado foi confiado. E o fato de que o samaritano prometeu retornar representa a segunda vinda do Salvador. Então, o que vocês enxergam nesse tipo de interpretação do texto? O que vocês enxergam nessa interpretação do bom samaritano? O que vocês acham dela? Algum comentário? Olha, estão me escutando? Pode falar. Eu acho que é uma interpretação assim, talvez para, como é que eu vou dizer, achar chifre em cabeça de cavalo, sei lá, porque eu sempre imagino que Jesus, quando falava ao povo, era um povo humilde, um povo muitas vezes que não sabia ler e escrever. Então, eu acredito que Jesus, quando falava essas parábolas, ele não estava embutindo uma interpretação fora daquilo que ele exatamente queria dizer. E nesse caso do bom samaritano, de amar o próximo e explicar quem é esse próximo, né? E não nada mais do que isso aí. Eu penso assim. Então, quando começam a tentar interpretar coisas diferentes, eu acho que estão fugindo daquilo que é a essência, né? É a minha opinião. Sim, então, assim, o método alegórico, a questão dele é que ele tenta procurar sempre a denominada verdade espiritual do texto,
né? Qual é a verdade espiritual do texto? Ou o que o texto tem para nos ensinar em sua verdade espiritual? Porque como a gente viu no slide, esse slide atrás aqui, o texto ele possui então um sentido que ele chama aqui de sentido pleno e o chamado sentido literal do texto. E esse texto de sentido pleno e sentido literal, ele tem 3 tipos de leitura, 3 níveis de leitura. E aí ele vai falar que normalmente vamos dizer assim, os pais da igreja, eles entendiam que havia então o chamado nível material do texto, havia o nível psíquico do texto e havia o nível pneumático do texto, né? Agora, o que é isso? O nível material do texto é o seu senso literal, vamos dizer assim, tá? Ou seja, o texto relatando seus fatos históricos, a interpretação do texto ao pé da sua letra, tá? Então, quando eu digo que um primeiro nível de leitura, e aqui a gente pode pensar num nível de leitura no sentido de gradação mesmo, de que o primeiro sentido é um sentido mais superficial, o segundo sentido é um sentido um pouco mais avançado, e o terceiro sentido seria o sentido último do texto, ou o sentido mais avançado do texto, né? Então, ele vai falar que o sentido mais primário do texto, ou mais superficial, é o sentido histórico do texto. Tá? Isso é um tipo de interpretação que é do método alegórico. O segundo sentido do texto é o chamado texto, o nível psíquico. E o nível psíquico aqui é a exigência ética do texto, a leitura devocional, né? O que esse texto quer que eu faça, né? Qual que é a exigência ética desse texto? O que esse texto tem para mim, para que eu possa fazer, né? E o terceiro nível do texto, na leitura alegórica ou na interpretação alegórica, é o chamado nível pneumático. E aí o nível pneumático seria o sentido espiritual do texto, né? E para os intérpretes alegóricos dos primeiros séculos, somente os leitores mais aprimorados conseguiam chegar nesse nível pneumático, nesse nível espiritual do texto, né? Então, a ideia da leitura alegórica é essa. Há uma gradação, essa gradação vai do senso literal até o senso plenior, que é o senso, vamos dizer, o último do texto, pneumático, né? E de que somente os leitores mais aprimorados conseguiam chegar, então, nessa interpretação alegórica do texto, dessa verdade espiritual por trás do texto. E aqui a gente pode pensar Jerusalém, a palavra Jerusalém. A verdade literal da palavra é a cidade de Jerusalém. Isso é o senso literal da palavra. O senso plenior dessa palavra é o que essa palavra representa, né? Jerusalém, a gente pode pensar na Nova Jerusalém. O que essa Nova Jerusalém representa para o cristão? Então, às vezes, todo lugar onde estava ali escrito Jerusalém, o intérprete ali do primeiro século, ele ia tentar entender, tá, o que esse texto tem para dizer sobre a Jerusalém histórica, mas o que esse texto tem para dizer sobre a Nova Jerusalém, né? E aí a crítica, e aí a gente cai de novo àquela questão, a grande crítica disso é que às vezes nem todo texto vai ter um sentido espiritual por trás, né? Há textos que você consegue interpretar ou ter uma melhor leitura a partir de uma leitura literal. Há textos que você consegue ter uma melhor leitura a partir de uma exigência ética. Há textos que você consegue ter uma melhor leitura a partir do seu sentido espiritual. Então, você dizer que um sentido é o sentido que o texto deve ser lido, você cai num problema, acho, um pouco grande, né? Em resposta a esse tipo de leitura, a chamada leitura alegórica do texto, surge então na Antioquia, isso a gente está pensando em questão geográfica ali da igreja primitiva, a gente está pensando em 2 regiões. A região da Alexandria é uma região no qual os teólogos têm essa tendência de ter uma leitura alegórica do texto, tá? E a região da Antioquia, ou a escola de Antioquia, a gente separa em escolas, né? A escola de Antioquia
é a escola no qual eles têm a tendência de ter uma preferência pelo sentido literal do texto. Ou seja, não é o sentido plenior que é o sentido último do texto, mas é o sentido literal. E é o sentido literal que vai determinar o que aquele texto tem para dizer, né? Só que acontece que essa escola aí de Antioquia, ela perdura muito pouco, né? Porque os pais da igreja começam a ter uma tendência a ter uma leitura mais espiritualizada do próprio texto, né? E isso vai acontecendo até por volta do século IV, né? Por volta do século IV, a gente entra num segundo período. Aqui eu estou passando bem rápido, porque a gente tem bastante conteúdo aqui para a gente ver, tá? Que é a chamada Idade Medieval, né? Na Idade Medieval, a gente pode dizer que esse período dura ali desde o quarto, quinto século até o século XV, mais ou menos. Então, um período aí de 1000 anos, né? E nesse 1000 anos, vários tipos de leituras estão sendo feitas no texto bíblico, né? Só que há uma leitura que está predominando na igreja. Há uma leitura que está predominando na igreja, que é a chamada leitura quádrupla, o sentido quádruplo das Escrituras, né? Então, se abandona um pouco a ideia de apenas o sentido alegórico ou apenas o sentido literal do texto. E aí começa-se, então, a interpretar as Escrituras a partir do chamado sentido quádruplo das Escrituras. E quais são esses sentidos? O sentido quádruplo das Escrituras. O primeiro sentido é o chamado sentido literal, né? O segundo, sentido alegórico. O terceiro, sentido moral. E o quarto, o sentido anagógico. Existe uma expressão que foi cunhada, foi feita na época medieval, que está exposta aí no slide. O sentido literal ensina o que aconteceu. O sentido alegórico ensina no que acreditar. O senso moral ensina o que fazer. E o sentido anagógico ensina o que devemos esperar, né? Então, na época medieval, quando se olha para o texto, começa-se, então, a procurar estes 4 sentidos no próprio texto. Seu sentido literal, ou seja, o que aconteceu? Seu sentido alegórico, né? O que eu devo acreditar? O que está por trás desse texto? Qual é a verdade por trás desse texto? Sentido moral, né? O que esse texto me conclama a fazer? Qual é a ética desse texto? O que eu tenho que fazer lendo esse texto? E o sentido anagógico é o que eu devo esperar? Qual é o meu olhar escatológico desse texto? O que esse texto ensina que eu devo crer em questão de fé, ou em questão escatológica, vamos dizer assim, tá? Então, a gente tem esse sentido quádruplo das Escrituras. E a maioria dos comentários que estão sendo escritos nessa época, eles seguem mais ou menos essa linha de interpretação quádrupla das Escrituras. Um famoso comentário que a gente tem, que segue esse tipo de interpretação, é a chamada glossa ordinária. Glossa ordinária. Então, a glossa ordinária era um tipo de comentário que foi feito durante a época medieval, né? No qual o texto bíblico estava centralizado no meio do comentário,
E em volta desse texto bíblico havia interpretações em cada um destes sentidos aqui que a gente está citando, né? Então, o comentarista, ele lia o texto. Então tinha lá, por exemplo, o texto vamos supor lá que lá na página do códice tinha o texto do bom samaritano, tá? Então tinha lá a parábola do bom samaritano, e aí tinha uma nota do lado, uma nota marginal, uma nota ali do lado, escrito assim, segundo historian, né? Segundo a história, ou o seu sentido histórico, né? E aí ele fazia uma interpretação literal do texto. Aí, mais embaixo, tinha lá, segundo tropólogo, daí é uma interpretação no seu sentido mais ético do texto, né? O sentido moral do texto. Aí ia lá e fazia toda uma interpretação moral do texto. Aí tinha lá do lado, segundo alegorian, e aí tinha toda uma interpretação alegórica do texto, né? Então, o tipo de interpretação que é feito das escrituras aí nessa época medieval, ela tem essa tendência a procurar estes 4 sentidos dentro do texto bíblico. Tá? Eu acho que a gente... Tá? Então, continuando aqui. Portanto, Cristo diz, desde que o mundo vê que eu navego com vocês para a contemplação da alegria, assim também vocês também saberão onde estou. Portanto, o mundo ruge e quer me devorar. Por isso, ele poderia bem matá-los. Quando diz, levantai e lançai ao mar, e a tempestade se enfurece contra mim, quer dizer que ela só vai ser acalmada quando eu morrer, ou seja, com a morte de Cristo. Não é de vocês ou vocês que têm que deter a morte, mas sou eu que tenho livremente me trazido ou me doado a vocês para que a morte seja vencida. Então, esse é um tipo de alegoria, de interpretação alegórica do texto de Jonas, né? Então, interpreta ali o texto de Jonas como o Cristo que livremente se sacrifica para que a igreja tenha vida, né? E aí olha lá para o texto onde Jonas fala que ele deve ser jogado ao mar para que aqueles marinheiros não, ou a cidade não fosse, os marinheiros não morressem, né? Então aqui a gente tem um tipo de interpretação alegórica do texto. Então, na época medieval, esse tipo de interpretação que está, vamos dizer assim, perdurando na igreja. Conforme vai passando o tempo, a gente chega na chamada, com o tempo, no chamado renascimento ou humanismo. Tá? E aí, com o fim da Idade Média, começa-se, então, vamos dizer assim, ao retorno ao chamado ad fontes. O que é o ad fontes? O ad fontes é um retorno que a gente tem na história às fontes bíblicas. Então, cada vez mais, e aí principalmente com o surgimento da Reforma, a gente tem um retorno às Escrituras. Tá? Deixa eu colocar aqui os slides para vocês visualizarem. Então, a renascença cristã, ela marca como uma volta às Escrituras por meio da razão e do humanismo, num processo denominado, então, ad fontes. Então, a gente tem aí que, nessa época, vamos dizer, da chamada renascença cristã, começa-se, então, uma volta às Escrituras e às línguas originais das Escrituras. No caso do Novo Testamento grego e do Antigo Testamento, o hebraico. Lutero é um desses personagens que é influenciado por esse movimento do renascentismo, né, ou desse humanismo, dessa volta ao texto original, né? E por isso, a gente vai ver que uma das questões ou do surgimento da Reforma
no século XV e XVI, tem a ver justamente com isso, né? Com esse retorno às Escrituras, né? O que Lutero afirmava? Lutero afirmava que a Igreja não poderia determinar a interpretação das Escrituras, mas que as Escrituras, elas eram suficientes, e é a ideia da sola Escritura, né? De que as Escrituras, elas eram suficientes para a interpretação de si mesmo, e de que elas deveriam, então, normatizar a interpretação naquilo que se determina, ou naquilo que se denomina na questão de fé. Então, a Reforma Protestante começa a trazer para o seio da interpretação da Bíblia a ideia de que a Bíblia, ela não é apenas o objeto de alguns, ou somente alguns podem fazer essa interpretação das Escrituras. Lembra lá que o sentido alegórico do texto, você tinha 3 tipos de leitores do texto? E aí o último leitor era o leitor pneumático, que era o leitor espiritual. Só o leitor espiritual poderia trazer o verdadeiro sentido, ou o sentido pleno do texto, né? Para a igreja da época medieval, quem que eram estes leitores que eram capazes de trazer esse sentido literal do texto? Ou esse sentido pleno do texto? O próprio clero, né? É o clero que tem a capacidade de trazer a interpretação real das Escrituras. E por isso, a Bíblia não deveria ser interpretada pelos chamados leigos, porque esses leigos não conseguiam chegar ao sentido último do texto, ao sentido pretendido pelo texto. Lutero, então, com a chamada, essa influência desse humanismo, da volta ao cerne das Escrituras, ele começa, então, a lutar contra essa patronização da tradição eclesiástica, dizendo que todos, e aí ele tem a ideia de sacerdócio universal, todos possuem a capacidade de interpretar as Escrituras e de chegarem ao sentido pleno da chamada Escritura, né? Então, uma das principais aí contribuições da Reforma no quesito da interpretação do texto bíblico foi trazer trazer para as pessoas a Bíblia, para que essas pessoas pudessem fazer a interpretação da Bíblia, né? Tirando, então, essa primazia, vamos dizer, do clero e da igreja no seu sentido daqueles que eram os líderes religiosos, né? Então, para Lutero, o texto bíblico ele é claro. E porque o texto bíblico ele é claro, todo mundo pode ler a Bíblia. E todo mundo pode ter uma interpretação da Bíblia. A gente vê isso bem claro na própria vida de Lutero, né? Lutero, ele é o primeiro a traduzir, vamos dizer, a Bíblia do texto original para o alemão comum da época, né? Por isso, muitos dos linguistas ainda hoje atribuem a Lutero a harmonização da língua alemã, né? Então, se na época de Lutero havia vários dialetos, vamos dizer assim, do Hochdeutsch, né, o alemão alto, do alemão baixo, dos vários tipos de dialetos alemães que eram falados, Lutero, então, agora procura fazer uma tradução que seja uma tradução comum ao povo, né? E que todo mundo pudesse ter acesso ao texto bíblico, né? Então, isso é uma obra de sua vida, né? E essa influência bíblica na vida de Lutero tem a ver com a sua própria forma de fazer interpretação bíblica. Se a gente olhar a vida de Lutero ele era um exegeta, né? Lutero ele era um professor de Antigo Testamento, por mais que isso é interessante, né? Lutero ele é um professor de Antigo Testamento, quase 70% a 80% das aulas dele tinham a ver com o livro de Salmos e com textos do Antigo Testamento, né? Ele lecionou muito pouco do Novo Testamento, mas
foi influenciado de grande maneira aí, ou mais fortemente pelos textos do Novo Testamento, né? E Lutero, nas suas próprias aulas, e a gente tem essa volta, por exemplo, da interpretação ao texto bíblico. Lutero, nas suas próprias aulas, ele era um expositor das Escrituras, né? Ele era um exegeta das Escrituras. Então, como que ele fazia as suas aulas? Tem aí na tela de vocês um pedaço de papel que é de um dos alunos de Lutero. E aí a gente, os estudiosos de Lutero entendem que essa era a forma que ele fazia suas aulas, né? No centro ali você tem uma passagem bíblica, né? E aí as aulas de Lutero, ele influenciava, motivava os alunos a fazerem a interpretação do texto ao redor ali, né? Então os alunos começavam a escrever toda a interpretação do texto ao redor do texto bíblico ali, né? Então a primeira contribuição da reforma, e principalmente de Lutero, vamos dizer assim, essa ideia de que não é o clero quem determina a interpretação das Escrituras, mas que as Escrituras, a Bíblia em si, ela é suficiente na sua própria interpretação, né? A ideia de que as Escrituras ela é clara o suficiente para que as pessoas tenham acesso a ela e que possam então interpretar as Escrituras, e de que o texto em si, todos os sentidos são importantes, mas há uma volta da reforma ao sentido literal do texto, né? Ou seja, o que esse texto tem para dizer. Qual era a forma de interpretação de Lutero das Escrituras? Então, Lutero, ele interpretava as Escrituras a partir de dois critérios principais, tá? O primeiro critério principal de Lutero na interpretação das Escrituras é a chamada lei e evangelho, né? Então, ele procurava, em todos os textos bíblicos, o seu aspecto de lei e o seu aspecto de evangelho, né? E o que é esse aspecto de lei e o que é esse aspecto de evangelho? Então, esse aspecto de lei, Lutero entendia a lei aqui na ideia daquilo que o texto requer da gente. O que o texto bíblico requer do seu leitor? Tá? Por exemplo, você lê o texto bíblico e o texto bíblico está falando de santidade. Então, a lei desse texto bíblico são os atos necessários para santidade. E o evangelho não é aquilo que o texto requer da gente, mas aquilo que Deus pode oferecer por meio do texto para que o leitor consiga, então, aquilo que o texto está requerendo, né? Então, Lutero entende que todo texto ele tem o seu aspecto legalístico, o seu aspecto de lei, no sentido de que o texto ele sempre pede do seu leitor uma ação, né? Mas que todo texto também tem um aspecto do evangelho da graça, que é justamente aquilo que Deus oferece ao leitor para que aquilo que está sendo requisitado no texto consiga acontecer. Então, se a gente lê um texto sobre santidade, o que o texto fala sobre o leitor? O que o leitor precisa para viver uma vida santa? E aí, para Lutero, a lei em si ela não é capaz de trazer uma interpretação verdadeira das Escrituras. Ou seja, se a gente lê o texto apenas pela lei, a gente não vai conseguir cumprir aquilo que o texto diz. Mas a gente precisa compreender como o evangelho em si oferece, ou como Deus oferece algo ao leitor para que o leitor consiga compreender e fazer aquilo que o texto tem para nos dizer. E aí, então, ele coloca como o cerne do texto, o centro da leitura, o próprio Jesus Cristo, né? O próprio Cristo. Cristo, então, é o centro da Escritura. E é Cristo quem pode oferecer ao leitor a possibilidade de se chegar naquilo que o texto exige do próprio leitor, né? E aí ele vai falar, então, que todo texto ele tem as chamadas claritas e obscuritas, né?
que seria esses termos, tudo termo latim, né, para a época. As claritas seriam as ideias claras do texto, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de claritas externas, a gente está falando tudo aquilo que do aspecto externo do texto, a gramática, a parte semântica, a parte das palavras do texto. Então, para Lutero, o texto em si ele é claro no seu sentido gramatical e no seu sentido na sua construção, né? Então, essa é a clarita externa do texto. A clarita interna do texto é a claridade ou a luz que é trazida no texto, não a partir dos seus critérios externos, ou seja, da gramática, das palavras, né, da semântica, de cada termo do texto em si, mas é a clarificação, a iluminação que é trazida pelo próprio espírito do texto, né? Então, a clarita externa é o que a gramática pode revelar do texto, seu aspecto claro a partir da gramática. A clarita interna tem a ver com aquilo que o espírito revela do texto, né? O que é aquilo que o texto claro a partir disso. E a obscuritas, para ele, é aquilo que muitas vezes no texto é difícil de se entender a partir do seu critério externo ou interno. Então, são os chamados textos misteriosos. Então, para Lutero, ele vai entender que alguns textos a gente não consegue ter a compreensão clara desse texto, porque nem o seu aspecto externo, nem o seu aspecto interno consegue trazer essa clareza para o texto, né? Mas aí ele procura trazer essa dinâmica de lei e evangelho para a interpretação do texto. Após Lutero, também assim dentro da Reforma Protestante, a gente tem outro personagem, né, que é o Calvino, João Calvino, né? João Calvino, ele já, contrário a Lutero, que entendia o seu sentido moral e também entendia que o texto tinha um aspecto alegórico também, ele vai entender que o sentido do texto ele está contido no seu aspecto literal apenas. E aí ele vai fazer a sua interpretação do texto bíblico a partir das características de gênero literário, né? Ou seja, que tipo de texto é esse? É uma carta? É uma parábola? É um relato de milagre? É um texto apocalíptico? É um texto poético? É um texto de sabedoria? Ou seja, que tipo de texto é esse, né? A partir da filologia, ou seja, dos termos que são empregados no texto e do seu contexto histórico. Então, Calvino vai procurar fazer uma interpretação das escrituras a partir desses três critérios principais: gênero literário, a filologia e o contexto histórico. E para Calvino, só é possível se chegar ao sentido último do texto a partir da iluminação do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo quem traz à luz ao leitor o seu sentido real do texto. E aí, então, Calvino vai fortemente falar sobre a função do próprio Espírito na interpretação do texto bíblico, trazendo isso na ideia de que todo texto bíblico é inspirado pelo próprio Espírito Santo, né? Então, para Calvino, não há diferença entre Antigo e Novo Testamento, né? Calvino entende que o texto do Antigo Testamento está no mesmo patamar do texto do Novo Testamento. E todos eles trazem e são revelação de Deus e trazem essa revelação do próprio Deus, né? Diferente de, por exemplo, Lutero, que tem uma interpretação um pouco mais gradativa das escrituras, né? Então, Lutero, por exemplo, quando olhava para a epístola de Tiago, ele chama a epístola de Tiago de uma epístola de palha, entendendo que é uma epístola que deve ser lida, mas que não deve ter a mesma autoridade que outros textos bíblicos, né? E aí, principalmente, pela sua suposta, né, a gente viu isso, suposta contraposição à ideia de Paulo da justificação pela fé, né? E aí não entendendo que Tiago está falando do fruto da fé, né? O fruto da fé, que as obras, na verdade, são partes do fruto da própria fé,
né? São complementos da própria fé, e não em si uma ideia antitética, né? Então a gente tem Calvino, que tem um tipo de interpretação bem literal do próprio texto, entende que esses são os critérios principais, né? E aí surge... eu vou de forma bem sintética aqui, depois a gente volta para isso, tentar entender a interpretação da Bíblia pós-reforma, né? Então, pós-reforma, a gente começa a ter múltiplas tentativas de entendimento da Bíblia, né? Porque a grande pergunta, lembra lá que a gente falou no período patrístico, né? Como que a gente interpreta o Antigo e o Novo Testamento, o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento? Aonde que está o sentido do texto, né? Então, para os alegóricos, o sentido do texto é a verdade espiritual por trás do texto, né? Para aqueles que são da Antioquia, o sentido real do texto é o sentido literal, né? Aí, lá na época medieval, o sentido real do texto está no seu sentido quádruplo, né? Nas 4 possibilidades que o texto pode trazer. A gente viu que, para Lutero, o sentido do texto está nessa contradição entre lei e evangelho. O que a gente pode aprender da lei, o que o texto requer da gente enquanto lei, e o que o evangelho oferece para a gente no texto, né? E aí, posterior a isso, a gente tem vamos dizer assim, uma compreensão múltipla a respeito dessa interpretação do texto. O iluminismo, ele traz algumas características, com o surgimento do iluminismo, principalmente, começa-se a se ter uma racionalização da interpretação das escrituras, né? E aí se começa a ter um desenvolvimento interpretativo das escrituras mais racional, né? Então começa-se a surgir as chamadas críticas, né, nessa época do iluminismo, né? A ideia, então, do iluminismo é de que o ser humano, o texto bíblico deve ser interpretado como qualquer outro texto, né? Como qualquer, não tirando um pouco o seu aspecto divino, vamos dizer assim, e deve ser interpretado como qualquer outra literatura. E por isso começa-se a trazer certas críticas. E aí, quando eu falo de crítica, não é no sentido de criticando o texto, tá? Mas no sentido de análises que são feitas ao próprio texto bíblico, né? Eu cito aqui algumas dessas críticas que surgem na época do iluminismo, né? O primeiro criticismo que surge é o criticismo histórico, tá? Então, o criticismo histórico ele procura, então, no próprio texto, a sua formação histórica, né? Como o texto é formado na sua questão histórica. E aí a gente tem, por exemplo, a crítica das fontes, a crítica das formas e a crítica da redação. São todas críticas históricas, né? Críticas que procuram a interpretação da Bíblia a partir do seu aspecto histórico. Entendendo que, para se entender o texto bíblico, é preciso entender a sua formação, tá? Então, vamos citar aqui um exemplo de crítica história, desse tipo de crítica que é feita, tá? A crítica das formas. A crítica das formas é o tipo de crítica que surge no iluminismo, que procura entender o texto bíblico a partir das suas formas literárias. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que os estudiosos da crítica da forma procuram entender quais são os aspectos literários, quais são os gêneros literários que influenciaram na escrita do texto bíblico. Tá? Então, por exemplo, quando a gente olha para as parábolas de Jesus, a pergunta da crítica das formas é: que tipo de texto que é esse? O que é uma parábola? Parábola é uma história real? Parábola é uma história fictícia?
Parábola é uma história real e fictícia? Parábola, qual é o sentido da parábola? Aonde que está o sentido da parábola? O sentido da parábola está nos vários elementos dela, ou o sentido da parábola está no seu sentido integral, no que aquela parábola quer dizer? E aí, como que a crítica da forma procura entender uma parábola? Então, a crítica da forma vai utilizar de elementos históricos para tentar entender, a partir do contexto em que Jesus está falando, o que é uma parábola. Quem mais utiliza de parábola? Será que existem outros autores fora da Bíblia que utilizam de parábolas? E quando eles utilizam de parábolas, como que a parábola é utilizada? Então você se chega à ideia, por exemplo, de que a parábola é uma história que utiliza de elementos do cotidiano, do dia a dia, mas é uma história fictícia para se sinalizar uma verdade sobre o reino de Deus. Então, estudando uma parábola, a gente entende que a parábola é uma história fictícia que utiliza de elementos do cotidiano para se falar de uma realidade do reino de Deus. Tá? Olha que interessante isso. Por que é interessante? Porque quando eu vou agora ler uma parábola, eu já começo a me perguntar quais são os elementos que são utilizados do cotidiano. Qual que é a história criada aqui? E o que essa parábola tem a me dizer sobre a realidade do reino de Deus? Então, o próprio gênero literário vai, de certa forma, determinar um tipo de leitura para aquele texto. Que é uma leitura completamente diferente se eu tivesse, por exemplo, lendo um texto do Apocalipse. Então, eu não posso, segundo os estudiosos da crítica da forma, ler um texto apocalíptico da mesma forma que eu leio um texto de uma parábola de Jesus. Porque o sentido na parábola é o sentido que está por trás daquela história narrada, que fala sobre a realidade do reino de Deus. Ao passo que o sentido, por exemplo, de um texto apocalíptico tem a ver com um sentido que fala sobre a escatologia, que fala sobre algo que tem a ver com uma promessa. Então, falar de um texto apocalíptico, eu estou falando de um texto também que está falando sobre um evento futurístico. Então, no iluminismo surge esse tipo, então, de leitura da Bíblia. Vamos ler a Bíblia a partir do seu gênero literário, entendendo que o contexto histórico vai determinar o tipo de leitura que se tem do texto, tá? E aí você tem, então, por exemplo, a crítica das fontes, e aqui eu só vou passar rapidinho, porque não é a ideia da aula, né? Tentando entender quais são as fontes primárias do texto, né? Então, por exemplo, quando Mateus escreve, quais são as fontes que Mateus utiliza para escrever o Evangelho? Então, se chega à conclusão, ou parcialmente à conclusão, de que Mateus provavelmente utiliza o Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser utilizado, e se utiliza de uma fonte chamada de fonte Quella, que em alemão Quella é fonte da fonte, ou seja, qualquer outra fonte que é utilizada é chamada fonte Quella. Tá? Então, ele utiliza dessas duas fontes para se escrever o Evangelho, além da tradição oral e da própria vivência que ele teve, né? De testemunho. Tá? Então, eu procuro as fontes por trás daquele texto. Tá? Então, esse é um primeiro tipo de crítica que surge, que é a crítica histórica. O iluminismo também dá à luz, por exemplo, a chamada crítica textual, que a gente já falou, né? A crítica textual é o estudo comparativo dos manuscritos, tanto de qualquer manuscrito, na verdade, de qualquer texto antigo, pode ser mas aqui se tratando de crítica textual bíblica, dos manuscritos do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. E esse estudo comparativo, ele tem em si o ideal de se chegar ao texto autógrafo ou texto original ou texto do autor, né?
E aí isso se faz por meio dessa comparação desses manuscritos existentes. Tá? E aí, por meio disso, saem, então, as chamadas edições do texto grego e as chamadas edições do texto hebraico, nas quais, a partir dessas edições, é feita, então, as traduções para as línguas paralelas, como o português, inglês, entre outras. Né? Se no começo, muitas das traduções para o português era uma tradução do inglês ou uma tradução lá de outra língua, então a tradução da tradução, hoje, em quase todas as línguas já se é feita uma tradução a partir dos originais ou dessas edições do texto grego e hebraico, justamente pelo avanço e desenvolvimento, o desenvolvimento da crítica textual. Né? E não é a gente não vai entrar muito assim sobre o que é em si, mas é isso, né? A crítica textual ela tende a quer chegar então ao texto primário, né? Chamado de Ausgangstext, né? O texto mais próximo do autor possível, para que se surja então as chamadas traduções. Qual que é a importância da crítica textual? A crítica textual é importante porque qualquer outro tipo de teologia que é feito em cima do texto que a gente tem, né? Então, se chegar ao texto mais fiel possível, é importante para que se construa uma teologia o mais fiel possível, né? E por que somente no iluminismo se começa um avanço maior dessa crítica, né? Porque é nessa época que surgem as pesquisas no campo bíblico e que se começam, então, a achar manuscritos, né? Então, até essa época, haviam poucos achados de manuscritos, né? Então, o que predominava na igreja era o chamado texto majoritário, que era o texto da tradição bizantina, que era um texto bem posterior, por volta ali do ano 1000, né? Que é, vamos dizer assim, uma influência, uma consequência da Vulgata Latina, né? A Vulgata Latina ela bebe dessa tradição do texto bizantino e a partir da Vulgata Latina começa assim então a ter essa tradição do texto majoritário que perdura toda a época da Igreja medieval, né? A partir então do Iluminismo se começa a se ter então edições mais ecléticas, né? Que procuram então fazer uma análise comparativa de todos os manuscritos existentes e não pegando um texto como texto majoritário ou uma tradição como uma tradição majoritária para se falar, essa é a tradição que se deve fazer a interpretação, tá? Além então da tradição da crítica histórica, da crítica textual, a gente tem também as chamadas críticas, a crítica canônica, que tenta interpretar as escrituras a partir do seu cânone. A gente tem outros movimentos que começam a surgir nessa época do Iluminismo, né? Quais são os dois principais métodos teológicos de interpretação que surgem no Iluminismo? Os dois principais métodos que surgem no Iluminismo é o método histórico-crítico e o método histórico-gramatical. Embora eles já tenham raízes desde lá da Reforma ou até mesmo desde a época da patrística, a gente já vê raízes tanto do método histórico-crítico quanto do método histórico-gramatical. É no iluminismo, a partir do iluminismo, que se consolida realmente esse tipo de interpretação do texto bíblico, tá? O método histórico-crítico, de forma bem sintética, é o método que entende que o sentido do texto está no seu contexto histórico. E o contexto histórico não é o contexto histórico do texto bíblico, mas da formação do texto bíblico. E por isso se começa, então, a querer entender como que surge, aonde que surge, como que é escrito, quais são as fontes, quais são os manuscritos, tentando entender a formação, entendendo que a interpretação tem a ver com a formação e não com aquilo que é dito no texto, tá? O método histórico-gramatical, que é o método mais adotado pela igreja, principalmente pela igreja evangelical, né, pela nossa tradição, é o método que entende que a intenção do texto ou a interpretação do texto deve ter o seu sentido no próprio texto e não atrás do texto.
mas é naquilo que o texto quer dizer, na intenção do autor. Então, o que eu procuro no método histórico-gramatical? A intenção do autor. Qual é a intenção do autor ao escrever isso? A intenção do autor, tanto para os primeiros leitores, e essa intenção do autor para os primeiros leitores vai determinar, então a intenção do autor para nós, leitores secundários hoje. Tá? Então, se eu entendo lá que o texto, ele surge, por exemplo, a parábola do bom samaritano, já que a gente está falando dela hoje, né? Ela surge para mostrar no reino de Deus quem é o meu próximo, como os elementos do texto vão me elucidar e vão me mostrar aquilo que o texto quer dizer. E aí eu procuro, então, o aspecto histórico do texto, mas não histórico no sentido de historicidade por trás do texto, mas histórico do próprio texto, né? Qual é o contexto do texto, ali dentro da Bíblia? O que o texto fala sobre no seu aspecto histórico? E o seu sentido gramático, né? O gramatical. As palavras revelam, então, muito do seu sentido. Tá? Então, o histórico gramatical ele vai tentar procurar o sentido dentro do texto. Tá? Como a nossa aula não é hermenêutica e exegese, eu vou passar bem rápido isso. Tá? Isso aí vai ser debruçado quando mais para frente a gente tiver essas disciplinas. Tá? Os métodos literários que também surgem, principalmente a partir da década de 50, 1950, são os métodos chamados métodos estruturalistas, que tendem a ter a ideia de que a interpretação ou o sentido do texto não está no seu aspecto histórico-gramático, mas está no seu aspecto discursivo ou no seu aspecto estrutural. Então, eu não vou procurar, pouco me importa para quem tem esse tipo de interpretação, o aspecto histórico do texto. Me importa mais a estrutura do próprio texto. E aí surgem, por exemplo, o método estruturalista, a semiótica e outros tipos de interpretação da própria Bíblia. Tá? Isso a gente vai ver mais para frente também. Os métodos contextuais são os métodos que vão entender que o sentido do texto já não está mais no texto e nem na sua estrutura, mas o sentido do texto está no contexto do leitor. Essa última parte não está gravando, então vai perder 25 minutos já na gravação. Tá, então a gente, e aqui a gente vai caminhar para o final do texto, para o final da nossa aula aqui, tá? Quando a gente quer entender, então, o porquê dessas vários tipos de interpretação, das vários tipos de Bíblia, né, que a gente existe, né? Então, a gente começou a nossa aula, 2 aulas atrás, com a ideia de explicar para um rapaz o porquê das diferenças das Bíblias, né? E explicar o porquê das diferenças das traduções e das versões. Lembram disso? E agora a gente vai caminhar um pouco para finalizar a aula com isso, tá? Então, a gente percorreu entendendo a formação do Antigo Testamento, os textos que foram escritos entre os 2 testamentos, o Novo Testamento, as interpretações da Bíblia, desde a patrística até a pós-modernidade, claro, de forma bem sintética. E agora a gente vai compreender, para finalizar, o porquê que a gente tem tantos tipos de Bíblias ou tantas traduções e versões diferentes. Para a gente compreender isso, a gente tem que entender primeiro como as Bíblias são traduzidas, né? Hoje, geralmente, as Bíblias são traduzidas por iniciativa das chamadas sociedades bíblicas, tá? Então, a gente tem diversas sociedades bíblicas. A gente tem a Sociedade Bíblica do Brasil, a Sociedade Bíblica da Alemanha, a Sociedade Bíblica Americana. Então, os países foram formando as suas sociedades bíblicas. E dentro dessas sociedades bíblicas, existem pessoas que, voluntariamente ou não, trabalham ali para poder divulgar
ou expandir o conhecimento das Escrituras, né? Então, qual que é a ideia das sociedades bíblicas no seu surgimento? Eu até coloco aqui como surgiu, né? Então, durante o século XIX e XX, era comum encontrar os vendedores ambulantes indo de um lugar para o outro para vender Bíblias para o povo a preços bem acessíveis, conhecidos como colportores, né? De nome francês dado aos vendedores ambulantes que carregavam suas mercadorias nas costas, tá? O ideal não era lucrativo, e sim queriam cumprir uma missão, distribuir a Bíblia ao máximo de pessoas possíveis. E aí se dá, então, o início das sociedades bíblicas do século XIX, né? Então, as sociedades bíblicas, elas surgem dessa tentativa de levar o conhecimento das Escrituras aos outros povos, né? E aí, então, as sociedades bíblicas, elas se unem para fazer as chamadas traduções da Bíblia. Claro que existiam traduções antes disso, tá? Mas hoje em dia as traduções, elas são majoritariamente conduzidas pelas sociedades bíblicas, tá? Então, por exemplo, coloco aqui a Sociedade Bíblica do Brasil, né? Como que isso? Então, a Sociedade Bíblica do Brasil foi fundada em 10 de julho de 1948. Então, os destacados líderes cristãos se uniram com o lema dar a Bíblia para a pátria. Então, essa era a ideia, né? Poder expandir o conhecimento da Bíblia dentro do Brasil. Em 1995, a Sociedade Bíblica do Brasil inaugurou a gráfica da Bíblia, que resultou num aumento de produção e queda de custo. Em 2005, a Sociedade Bíblica do Brasil distribuiu já cerca de 4 milhões de Bíblias e tem levado as Escrituras a mais de 84 países. Então, como surgem as chamadas traduções, tá? Então, as traduções, elas vão surgir da tradução de um texto crítico. Quais são os textos críticos hoje que são utilizados nas traduções, tá? Então, você tem os textos ecléticos. A maioria das Bíblias hoje, elas utilizam o texto eclético, que é a Nestle Aland e o BS para o Novo Testamento e a Bíblia Hebraica Stuttgartiana para o Antigo Testamento. Esses são os textos ecléticos, tá? Então, as traduções, elas são feitas dessas edições, tá bom? E há uma minoria que faz a tradução a partir do texto majoritário. Lembra que na época medieval havia um texto chamado texto majoritário? Então, você tem, por exemplo, a JFK, né? King James Version, a versão do Rei Tiago. A versão do Rei Tiago, ela é feita pela Sociedade Bíblica Trinitariana dos Estados Unidos. É uma sociedade bíblica que entende que o texto inspirativo, o texto deixado por Deus, é o texto majoritário. Então, entende que a tradução deve ser feita a partir desse texto majoritário, que é um tipo de tradição do texto, né? E aí, então, algumas Bíblias, elas têm a tendência a adotar, então, a Sociedade Bíblica Trinitariana, entendendo que o texto bizantino majoritário seja o texto original. Em português, a gente só tem a versão do Rei Tiago mesmo, né? Que é uma tradução, na verdade, da King James Version. Tá. Agora que a gente respondeu de onde vêm as traduções, a pergunta é: como são feitas essas traduções? Essas traduções, elas são feitas a partir de critérios, tá? E aqui eu cito dois extremos. De um lado, a gente tem as traduções formais. E de outro lado, a gente tem as traduções dinâmicas. E no meio você tem aquilo que é chamado de tradução formal dinâmica. A tradução formal é aquela que entende que o sentido do texto está na literalidade daquilo que está no texto. Então, quando eu faço uma tradução formal, o que eu faço? Eu vou lá para o original e eu quero trazer aquilo que é dito no original. Ainda que aquilo que é dito no original não tenha sentido ou não traga o mesmo sentido
para a língua que é traduzida, tá? Então, por exemplo, a Almeida, a gente conhece a Almeida, né? Tem a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista Atualizada, tantas outras Almeidas. Ela tem uma tendência mais formal. Então, a tradução da Almeida é uma tradução que ela prima pela literalidade dos originais, entendendo que o original lá é o que produz o sentido do texto. E por isso, a gente, principalmente nas Almeida Revista Corrigida, por exemplo, você vai ver lá que não é traduzida as medidas, você vai ver palavras lá que às vezes a gente nem sabe o que é, né? Você precisa de um dicionário para entender aquela palavra, conceitos teológicos que às vezes são difíceis de compreender dentro da tradução, tá? Então, isso é uma tradução formal. Uma tradução dinâmica seria uma tradução que entende que o sentido do texto está na língua traduzida e não na língua original. Então, as pessoas que utilizam, os tradutores que utilizam de um critério dinâmico, eles compreendem não as palavras do original, mas o sentido daquilo que é escrito por original e traduz para o português. Então, às vezes, ao invés de traduzir palavra por palavra, os tradutores mais dinâmicos, ou as edições mais dinâmicas, as traduções mais dinâmicas, elas vão traduzir, por exemplo, frases inteiras. Elas vão ler a frase lá no grego e vai, de certa forma, traduzir para o português o que esse texto quer dizer no português. Um exemplo de tradução bem dinâmica é a Nova Linguagem de Hoje. É uma tradução bem dinâmica, tá? A tradução pastoral, que é uma tradução da Bíblia Católica, tá? Que também tem essa mesma pegada. Aquela Almeida século XXI, né? Também é uma tradução bem dinâmica. E aí você tem a formal dinâmica, que são as que ficam no meio termo. Elas querem prezar pela literalidade, mas também não querem perder o sentido do texto. Então elas procuram mesclar os dois métodos, tá? Onde é possível se fazer uma tradução formal, faz formal. Onde não se é possível e vai se perder sentido para o leitor, você utiliza de um critério mais dinâmico para se fazer a tradução. Um exemplo disso seria a Nova Almeida Atualizada, tá? Isso são traduções do texto do português. Aí a gente tem as chamadas paráfrases, que não são traduções. A mensagem, a Bíblia, a mensagem não é uma tradução, ela é uma paráfrase. Por quê? Porque o Eugene Peterson, que é quem fez essa paráfrase em inglês, ele pega o texto do inglês e ele simplesmente escreve com as suas próprias palavras aquilo que é dito. Tá? Então, isso é uma paráfrase do texto, não é uma tradução, é uma paráfrase. A Bíblia, a mensagem, não é uma Bíblia, de certa forma, ela é uma paráfrase da Bíblia. Tá? E você tem as chamadas versões. As versões, normalmente, elas são traduções de traduções, então elas podem ser uma tradução do inglês, então você tem a versão do Rei Tiago. Então quer dizer que ela é uma tradução do inglês, que é uma tradução do grego, tá? E elas também têm a característica de ter uma confessionalidade ou uma intenção própria. Tá? Então você tem, por exemplo, a Bíblia. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui, que eu tenho aqui na minha frente. Tá, tem aqui. Eu tenho aqui comigo aqui, deixa eu só interromper aqui o compartilhamento para vocês olharem. Eu tenho aqui a Bíblia de Estudos e Sermões de Charles Spurgeon, tá? Nova versão transformadora, tá? Qual que é a tradução dela? A tradução dela é Nova versão transformadora, tá? Que é, na verdade, uma tradução. E aqui a NVT, essa aqui na verdade é uma versão, não é uma tradução, né? Porque ela utiliza a New Living, uma tradução do inglês, que é a NLT, do inglês, New Living Translation, para fazer essa tradução, tá? Então ela não é uma tradução direta somente dos originais, ela utiliza o inglês também, tá? Então a versão dela é o Charles Spurgeon aqui. Por quê? Porque ele vai trazer nos seus comentários pregações do Spurgeon. Então, a gente tem a Bíblia Almeida. Qual que é a tradução? A tradução da Almeida, normalmente é a Almeida Revista Corrigida, e você tem algumas em Almeida Revista Atualizada. Tá? Essas são as duas traduções. Mas qual que é a versão? A versão é Almeida. Por quê? Porque você vai ter lá nas notas de rodapé
você vai ter comentários da Thompson, eu falei Thompson, né? Do Thompson, na Bíblia Thompson. Então você vai ter os comentários lá do Thompson, o estudo do Thompson lá no final, tá? Então você tem a Bíblia de Genebra. É uma Bíblia que vai ter normalmente comentários de tradutores que são de uma confessionalidade presbiteriana. Então os comentários ali vão ter uma teologia presbiteriana. Aí você tem a Bíblia, deixa eu ver, pentecostal. Então a versão pentecostal ela vai ter comentários e adições ali de estudos que tem uma visão pentecostal. Tá? Deu para entender então a diferença de uma tradução para uma versão para uma paráfrase. Então uma mesma Bíblia ela tem uma tradução e tem uma versão. A versão por exemplo, aqui Spurgeon, Thompson, Genebra, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do empresário, e aí vai. Deu para entender? Sim, pessoal, ou não? Sim. Tá acabando agora, falta menos de um minuto, a gente encerra e volta para as últimas palavras aqui, tá? Eu já estou finalizando. Agora a gente vai só ver algumas traduções que a gente tem no português e quais tipos qual tipo de critério é utilizado nessas traduções, tá? Se elas são formais, dinâmicas, coisas do tipo, tá bom? Então vou encerrar aqui e a gente já retorna para finalizar a aula. Vamos lá. Já finalizando então aqui a nossa aula, tá? Então a gente compreende que dentro das traduções no português a gente tem vários tipos de traduções, tá? Dentre as mais conhecidas, de uma perspectiva mais formal, a gente tem a tradução Almeida. Então você tem a primeira tradução Almeida, ela surge por João Ferreira de Almeida em 1681, primeira tradução para o português, né? E aí depois a obra dele, ele traduz boa parte do Antigo Testamento, e o Novo Testamento é terminado por outro rapaz chamado Jacobs den Kaker, e a Bíblia ela é publicada, primeira versão Almeida, em 1753, tá? Então em 1681 o Almeida termina a sua parte, né? E depois é finalizada por esses Jacobos. Em 1753 a gente tem a primeira tradução Almeida, tá? E aí, em português, a gente tem três principais. Almeida, a revista Almeida, que é a sua tradução Almeida, que é essa Antigona, que é difícil a gente achar ela. A gente tem a Almeida Revista Corrigida, que é a primeira Almeida, traduzida pela Sociedade Bíblica do Brasil, tá? E aí ela conta com mais de 4 revisões ou edições, essa Almeida Revista Corrigida, que é a ARC. A gente tem a ARA, que é a Almeida Revista Atualizada, que já é uma atualização da corrigida, tá? Então, o que a ARA vai fazer? A ARA ela já traz alguns termos um pouco mais que fazem mais parte da cultura brasileira, porque a corrigida ainda ela tem uma cultura muito forte do português de Portugal. Então, a ARA ela ainda traz um pouco mais uma cultura mais brasileira. Ela substitui alguns termos facilitando para o leitor, mas sem perder em vista essa ideia da formalidade na tradução, tá? E aí, depois, essa passou por várias revisões e edições também, e mais recentemente, alguns anos atrás, a gente tem a Nova Almeida Atualizada. E a Nova Almeida Atualizada, ela também partindo do mesmo princípio, o que ela faz? Ela faz as suas traduções em cima das edições do texto bíblico mais recente, né? Então, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada utiliza a terceira edição do Nestle Aland. Então, aqui já a 26ª edição do Nestle Aland. A revista a Nova Almeida Atualizada já utiliza a 27ª, né? A edição da UBS
A Almeida Revista Atualizada utiliza a terceira, aqui a gente já utiliza a quinta na nova Almeida Atualizada, que é a última edição que saiu alguns anos atrás, do texto grego. Então, eles fazem uma nova tradução a partir dessa edição do texto grego, e aí substituem alguns termos, como, por exemplo, termos de medidas, né, que eram feitos, côvado por metros, termos de pesos também são substituídos, as moedas, aonde fala, às vezes, termos muito coloquiais, né, são substituídos por termos mais você e coisas do tipo. Então, a gente tem uma linguagem mais, vamos dizer assim, para a nossa geração, né? Ela é, de certa forma, adaptada para a nossa geração, mas sem perder o seu sentido mais formal, tá? A gente tem a nova Almeida Atualizada, que está no meio termo. Ela tem essa proposta de ser uma tradução tanto dinâmica quanto uma tradução mais formal. A gente tem a nova Almeida Atualizada, a nova tradução da linguagem de hoje e a nova versão transformadora, que são edições um pouco mais dinâmicas. Então, elas procuram trazer mais uma tradução tendo em vista o leitor, né? Sem perder, claro, o original, mas mais preocupado com o leitor se ele vai ou não entender aquela interpretação, aquela tradução. E aí você tem várias outras traduções católicas, né? Você tem, por exemplo, a TEB, que é uma tradução ecumênica, que é uma tradução mais formal. Você tem a Bíblia Pastoral, que é uma Bíblia mais dinâmica dentro da tradição católica. Você tem a Bíblia de Jerusalém, que também é uma tradução bem formal dentro da tradição católica. Você tem a chamada tradução Figueiredo, que é uma tradução bem formal também dentro da Igreja Católica. Tá? Então, essas são algumas das traduções aí que a gente tem no português. Tá bom? E aí a gente cai naquela pergunta que a gente iniciou. A NVI é a nova versão internacional, né? Ela é uma versão formal dinâmica. Ela está bem no meio termo ali. Ela não é nem só formal, prezando a questão da literalidade, nem só dinâmica. Ela é bem meio termo na NVI. Tá? E aí a grande pergunta é, qual é a melhor Bíblia? Né? Qual é a melhor Bíblia? Qual Bíblia você recomendaria para essa pessoa que está começando a ler a Bíblia? O que vocês acham? Qual a melhor Bíblia? Existe uma Bíblia melhor? Existe uma tradução melhor? Existe uma versão melhor? O que vocês acham? Oi. Eu acredito, né, que a melhor Bíblia que tem para a gente ler é a que está mais atualizada hoje. Então, hoje, se nós encontrarmos uma dessa sociedade que está lançando uma Bíblia, esse ano, essa é a melhor que tem. Porque ela vai me trazer uma facilidade de leitura, interpretação, isso falando para aquela pessoa que eu vou indicar, um novo convertido. Então, falei essa aqui que é a melhor que tem, é a mais atual. Se nós pegar uma que foi lançado do ano passado para trás, nós vamos ter que entrar nisso que está nos explicando hoje. Tá. A Mariana disse que acha que a NTLH para uma pessoa que está começando na fé é ótimo, tem uma linguagem simples e bem explicativa. Pegando o gancho aí do que a Mariana disse e do que o Paulo disse, eu acho que não existe, assim como não existe o melhor método, não existe uma melhor Bíblia, né? Existem finalidades diferentes e quando a gente entende essas finalidades e propósitos diferentes, a gente então adapta essa tradução ao próprio leitor, né? Então, por exemplo, alguém que está começando na fé, se tu pega uma Almeida Revista Corrigida para uma pessoa que está começando na fé, que é uma tradução bem formal, que tem ainda uma linguagem bem assim antiga, um português mais clássico, mais antigo, essa pessoa ela vai ter mais dificuldade de entender algumas passagens, tá? Tanto no seu sentido mais literal mesmo, quanto até no sentido teológico, porque você acaba dificultando para essa pessoa, tá? Por exemplo, qual é a melhor Bíblia vai depender muito da pessoa que está lendo e da finalidade. Então, por exemplo, eu estou utilizando a Bíblia para quê? É uma Bíblia para eu fazer uma exegese, para eu fazer um estudo bíblico? É uma Bíblia para uma pregação? É
uma Bíblia para alguém que está começando na fé e quer ler agora? Qual que é o grau, por exemplo, de instrução da pessoa? É uma pessoa que ela, sei lá, ela tem doutorado? Ou é uma pessoa que não terminou o ensino fundamental? Você entende? Então, a melhor Bíblia, ela vai depender de quem está lendo e de qual é a finalidade. Eu acho que o melhor é sempre mesclar um pouco. Eu tenho essa tendência. Por quê? Porque às vezes eu estou lendo, eu particularmente eu gosto das traduções mais formais, né? Mas, por exemplo, eu já não gosto muito da Almeida Revista Corrigida. Eu sempre utilizo a Nova Almeida Atualizada, que é uma formal, mas ela é mais atualizada, mais contemporânea, vamos dizer assim, tá? Então, eu utilizo a Nova Almeida Atualizada, mas às vezes eu estou lendo e às vezes eu não compreendo o que o Almeida lá, a tradução Almeida está falando. Então, eu vou buscar na NVI, eu vou buscar numa NTLH, textos, traduções paralelas, para ver se essas versões, essas traduções me auxiliam na minha compreensão, tá? E o oposto também pode ser verdadeiro. Às vezes tu está lendo um texto lá na NTLH e às vezes aqui não ficou tão claro, porque está muito simples e às vezes a versão, a Nova Almeida Atualizada traz um sentido teológico muito mais rebuscado, tá? Então eu acredito, e o pastor Roosevelt também pode falar, que a tradução ela vai depender do leitor e ela vai depender da intenção, né? Não adianta eu ir, por exemplo, eu sou pastor de uma igreja e essa igreja que eu sou pastor, ela se encontra numa região, sei lá, mais periférica da cidade, onde a maioria do público-alvo daquela igreja são pessoas que têm uma instrução de ensino fundamental, tá? Aí eu pego uma Almeida Revista Corrigida e leio o texto lá na Almeida Revista Corrigida, né? Claro, eu posso explicar o texto, aquilo pode se tornar mais claro, mas facilitaria a minha vida se eu pegasse uma nova versão transformadora, se eu pegasse uma NTLH, né? Já adaptando a leitura para o público-alvo. Deu para entender? Pode falar, pastor. Assim, o que você falou, assim, depende da pessoa, né? Óbvio, depende da pessoa. Mas, assim, não necessariamente uma pessoa que tenha pós-graduação, mas que não conheça nada da igreja. A Bíblia mais difícil vai ser mais difícil para ela. Porque uma Bíblia de linguagem simples, todo mundo consegue entender, né? Claro, se você estiver pesquisando, por exemplo, você tem uma enormidade de traduções, eu tenho umas 20 traduções diferentes, né? Mas, assim, o Paulo disse uma coisa interessante, porque até mesmo a nossa língua está se tornando tão dinâmica como a Bíblia, né? Então, na hora que você coloca um português mais escorreito aí até as pessoas que têm um certo nível intelectual, mas não conhecem essa linguagem de igreja, assim, sabe, vão interpretar erradamente o texto da Bíblia. Mas, assim, faltou também assim, uma boa versão, é a tradução ATB, tradução brasileira, né? Também é uma versão muito, muito legal. E, assim, uma coisinha a mais, você falou aí, assim, que antigamente o quê? Acho que uns 50 anos atrás, mais ou menos, uma versão de uma Bíblia para outra demorava cerca de 30 anos. 30 anos. Mais ou menos uma geração. Agora é muito rápido. Inclusive, eu trabalhei um tempo na Sociedade Bíblica, nós tínhamos um Novo Testamento bilíngue, português, chinês. E isso aí foi assim, traduzido, mas muito rapidamente do português para o chinês, a partir de informática, de dados, de traduções automáticas, né? E saiu assim uma excelente Bíblia, né? Só um comentário assim. Legal. E aí tem outra questão, né, pastor? Tem a questão também, por exemplo, as Bíblias com comentários, elas são melhores ou piores, né? Vai depender, porque a gente tem que compreender. Você tem que compreender, por exemplo, que o comentário não é Bíblia. Está ali embaixo, né? O que está na roda de rodapé não é Bíblia, que é o comentário de uma vertente teológica. Então, por exemplo, dentro da Batista, a Batista tem uma Bíblia que ela tem uma teologia mais batista. Qual que é mesmo? É Almeida, Revista Atualizada. A gente utiliza mais a ARA, mas, por exemplo, os presbiterianos, por exemplo, a Bíblia Genebra. Genebra ela tem uma teologia
bem presbiteriana. Então, quando a gente lê lá os comentários da Bíblia de Genebra, é bom ter isso em mente. Por quê? Por quê? Porque até essas Bíblias com comentários, é bom eu ter várias, porque daí eu consigo comparar esses comentários. Às vezes é até melhor eu não ter comentário do que ter, porque daí o texto fala e eu não preciso... E às vezes a gente lê o texto, a gente compreende de um jeito o texto e a gente vai ler o comentário, muda a nossa interpretação, porque é convencido pelo comentarista, né? Ali do texto. A gente né? pode citar assim como uma absoluta presteza a Bíblia pentecostal, né? A Bíblia pentecostal, para mim, nos comentários, tem algumas heresias, para mim, heresia, né? O que tem ali, né? Então, nós temos que ter realmente cuidado com esses comentários bíblicos. Então, eu acho que é um pouco isso. Assim, alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão aí a respeito dessas questões de Bíblia? Eu tenho uma. Pode falar. Temos só para enriquecer, né, nosso debate. O professor Renato Gusso, ele já está fazendo uma nova pesquisa, porque a revista Almeida vai lançar uma Bíblia aproximadamente daqui a 8 anos, e ele já começou a pesquisa o ano passado para fazer não é uma releitura, né, mas do livro de Jeremias. Então, só para ver como as atualizações hoje são bem mais dinâmicas do que, como o pastor falou, há 50 anos atrás. Hoje, em média de 10 anos, a revista atualizada está lançando uma nova tradução. Então, eu acredito assim, por exemplo, então acho que depende muito, né? Eu acho que é sempre interessante a gente ter se você tem a possibilidade de ter várias traduções, versões para comparar, para ler comentário, acho que isso é legal para você, não de certa forma, pegar só uma vertente, né? Mas, por exemplo, para alguém que é convertido novo, eu particularmente, se eu fosse dar uma Bíblia para alguém que era convertido novo, eu daria uma Bíblia sem comentário, que tivesse uma linguagem mais dinâmica, né? Para facilitar a compreensão e deixar que o texto bíblico fale com ele, sem que ele tenha, já na sua leitura ali, tenha uma influência do comentarista. Conforme a pessoa vai amadurecendo na fé, eu acho que aí já é interessante ela ser exposta às Bíblias de estudos, que a gente chama, né? Para ver o que os comentaristas e cada Bíblia diz, e até os comentários sobre determinado texto, né? Eu acho que se alguém tiver alguma pergunta, a gente já está finalizando a aula. Por mim, assim, o que eu tinha de conteúdo era isso, né? Era passar mais essas questões a respeito da interpretação da Bíblia e até das traduções que a gente tem para o português, de forma bem genérica, né? Não estou entrando muito. Tá no mudo, pastor. Tá, pastor, acho que uma coisa que nós poderíamos só dizer, né, a título é que tem uma Bíblia que é adulterada, né? A Bíblia que tem pelo menos 3 passagens que são adulteradas, para poder balizar a doutrina deles, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, né? Pelo menos 3 textos, aquele lá de João, 1 João, quando diz assim, há 3 que testificam no céu, né? A palavra, o Espírito, né? E assim, e depois diz assim, e os 3 se concordam. A outra foi o texto de Jesus Cristo que na cruz do Calvário, né? Ali foi colocada uma vírgula quando Jesus disse para o ladrão, né? Que estaria com ele no paraíso, né? Ele disse assim: a ti te digo. Não, perdão. A ti te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Não que hoje estaria no paraíso com ele, porque os Testemunhos de Jeová interpretam de forma diferente. E tem um outro que eu não me lembro qual é, né? Então é isso aí, né? Pelo menos 3, essas foram adulteradas o texto mesmo. O restante de toda a Bíblia é igual. Sim. Até porque elas partem de princípios bem iguais, assim, e não é uma coisa, por exemplo, a Bíblia de Testemunho de Jeová é feita pela tradução do Joseph Smith, né? Que teoricamente foi alguém que ele conclama ter recebido uma
uma revelação de Deus, né? E por meio dessa revelação ele começa uma revisão da Bíblia, né? E aí o engraçado é que o Joseph Smith teve 1 ou 2 anos de grego na vida dele toda e mal sabia a língua grega, né? Mas ele decidiu revisar a tradução, né? Enquanto a gente tem hoje aí os biblistas que, se a gente for ver, por exemplo, no Instituto do Novo Testamento lá em Münster, pessoas que dedicam a vida toda estudando grego para traduzir, para fazer essa análise de manuscrito, para que a gente hoje tenha uma boa tradução, né? E aí, só para ressaltar a fidedignidade das nossas traduções, a gente tem, pelo menos, a gente tem a Nestle Aland, a UBS 5, a tradução feita pela SBL, que é a Sociedade Bíblica de Literatura, pelo menos umas 3, 4 traduções edições do texto grego mais respeitadas. Todas elas possuem o mesmo texto grego. Um corpo editorial de pessoas de confessionalidades totalmente diferentes, pessoas de diversas confessionalidades religiosas, né? E chegam à mesma conclusão de tamanho fidedignidade que a gente tem, que a crítica textual consegue chegar hoje sobre esse texto autoral, né? De qual seria o texto do autor. Então, se afirma de forma muito clara hoje que se a gente não tem o que saiu da mão do autor, o que a gente tem é muito próximo, mas é muito próximo. E se há diferenças, são diferenças gramaticais, né? Então, e isso nos dá, de certa forma, uma credibilidade muito grande, né? Isso é muito legal de saber quando a gente está lendo as escrituras, né? Ali. Vicente, pode falar. Tá ligado? O áudio tá ligado? Não, é porque tu levantou a mãozinha. Tá para ouvir a minha voz, não? Tô ouvindo. Assim, eu estava vendo aqui a tradução, a linguagem de hoje. É uma questão que sempre... Aquela questão quando Jesus ele expulsa a criança lá, né? O filho do espírito surdo e mudo, né? Que na linguagem de hoje ele omite a palavra jejum. Qual que é o texto? 9:6, Marcos capítulo 9, versículo 29. Jesus fala para os discípulos, né, que por que eles não conseguiram expulsar o demônio lá do jovem lunático. Tá, só um minuto. Na linguagem atualizada e na corrigida, ele fala da linguagem mais antiga, né? Ele fala sobre oração e jejum, e na linguagem atualizada, né, na linguagem de hoje, ele omite a palavra jejum. Isso aí é o que? Essa questão da omissão. Pode repetir de novo? Marcos 9? 29? Tá. Ó, isso é trabalho da crítica textual, tá? Eu vou mostrar assim, bem forma rápida para vocês, tá? Aqui eu tenho um texto no grego. Vocês estão visualizando minha tela, né? Sim? Sim. Tá. Então aqui eu tenho um texto no grego. Vou colocar em português aqui para facilitar também. Uma paralela. Espera. Tá. Então eu tenho aqui o texto, tá? Pode ver que a minha tradução do Almeida aqui, ele já traz o jejum entre colchetes. Por quê? Atualizada é assim, ela faz isso aí. Isso. Tu tá vendo aqui esse Tzinho aqui? Esse aqui é um texto do Nestle Aland, que é um texto grego. Esse Tzinho simboliza que existe uma adição em alguns manuscritos, tá? E aí eu vou para cá. Aqui, ó, indica para mim que no versículo 29, a adição é da palavra nesteia, tá bom? Nesteia, que é jejum. Nesteia, né? Nesteia, tá? E aí, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho todos os manuscritos que apoiam a leitura do jejum. Então, eu tenho o Papiro 45, que é do 3º século. Eu tenho o texto o texto Alexandrinos, que é do 4º século.
Alexandrino não, Vaticanos, que é do quarto século, eu tenho Alexandrinos, que é do quarto do quinto século. Todos aqui são textos que apoiam o jejum, tá bom? E aí, eu tenho um TXT aqui, ó. Esse TXT quer dizer que o texto aqui da edição do texto grego, que preferiu omitir, aqui não tem, tá vendo que não tem? Ele só tem o símbolo que alguns têm, mas ele não tem. Ele coloca aqui que esse texto ele é apoiado pela maioria dos textos vaticanos, pela tradução... Desculpa. Isso aqui, eu esqueci esse sinal agora, aqui, Alexandrinos, Vaticanos, pela 274 e pelo K. Tá? Então, esses 4 manuscritos apoiam a omissão. Aí é uma questão de critério. Quais critérios foram utilizados para deixar de fora a palavra jejum? Tá? Aí teria que se consultar o que a gente chama de um comentário de uma edição do texto grego, tá? Que é o Metziger e o Philip Comfort. São 2 comentários que se tem, que eles trazem o porquê foram omitidos aqui, tá? Então, a gente vê, por exemplo, que os textos que omitem são textos que são do 3º ao 5º século no máximo. Então, são textos antigos. São textos, às vezes, que são autoritativos quanto ao texto de Marcos. Então, por exemplo, Vaticano é um texto muito forte para o livro de Marcos, né? Que tem uma consistência boa. Então, isso é uma coisa positiva. Mas por que eles colocam entre colchetes? Porque não é algo que eles têm certeza, porque existem bons manuscritos que também trazem a palavra jejum. Então, o que as traduções fazem? As mais. Qual seria o certo? O que a Almeida faz? Coloca entre colchetes para especificar que aquela palavra ela não tem alguns manuscritos. Tá bom? Por quê? Porque é algo que não se sabe ao certo. Se você tiver certeza de que o original não trazia, então você simplesmente omitia, como é feito na nova linguagem de hoje, né? E aí, se você só omite, não traz uma nota embaixo, fica difícil da pessoa saber que alguns manuscritos têm, né? Então, eu acho que aqui é mais uma questão de crítica textual mesmo, assim, de às vezes você tentar entender, e aí por isso é bom você ter várias traduções. E aí você consegue perceber isso, aqui tem jejum, aqui não tem jejum, né? E aí eu não preciso entender do grego de crítica textual. É só eu ir para os comentários, se eu tiver algumas versões bíblicas, alguns comentários vão trazer ali, essa palavra está entre colchetes porque ela não consta em alguns dos principais manuscritos. Deu para entender? Sim, deu para entender. Obrigado. Nada. Só que isso aqui não é um problema, porque quando a gente fala que existem divergências, não é um problema doutrinário, entendeu? Se tem ou não tem jejum, não vai mudar o sentido do texto. Então, por isso, o que a gente chama de variante, ela não é uma variante significativa. Porque a ideia principal do texto não é enfatizar o jejum, tá? Mas é mostrar ali sobre que existe, né? É outra ideia, tá? Preparo espiritual para o que ele fez, né? Isso. Um preparo que os discípulos não tinham se preparado, né? Estavam em oração constante. E aí, por exemplo, qual que é um dos critérios utilizados aqui? Só para finalizar, porque já está 10 horas, tá? Normalmente, uma variante menor, ela tende a ser mais original do que uma maior. Por quê? Porque é muito mais fácil um escriba adicionar, um escriba que copiou lá o texto grego, adicionar uma palavra do que tirar uma palavra que já estava na Bíblia. Então, por exemplo, se estava oração em jejum, por que algum escriba ia tirar a palavra jejum? Qual que é o motivo? Você não tem explicação para alguém tirar a palavra jejum, tá? Mas é muito mais fácil você explicar o porquê alguém adiciona jejum, entendendo que jejum é uma disciplina espiritual necessária também para isso, entendeu? Entendi. E aí por isso que, por exemplo, se escolhe como texto mais antigo, texto que não tem jejum, porque é muito mais fácil explicar que isso é uma adição posterior. Obrigado. Nada. Pessoal, acho que é isso. Vamos orar para... E aí qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente está pode entrar em contato aí para a gente, tá? Pode tirar. Eu vou depois,
disponibilizar essa aula lá pelo YouTube, que a gente conseguiu gravar dela. Eu acho que perdeu uns 20 minutos só da gravação. E semana que vem, então, a gente tem o Thiago, tá? E aí eu vou mandar o calendário para vocês certinho. Essa já é a minha terceira aula. O Thiago já vai para a terceira, depois vai para a terceira de ministérios, depois a gente só tem mais uma de cada, tá? Para a gente fazer o feedback e tá andando junto. Vamos orar, então. Pai, eu quero colocar essa aula que foi ministrada aqui diante do Senhor. Pai, eu peço que tudo aquilo que a gente conversou, tudo aquilo que a gente discutiu, tudo aquilo que foi, Deus Pai, falado hoje, sirva, Pai, para o crescimento da nossa fé, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa ter maturidade espiritual, para que a gente consiga, Deus Pai, a cada dia, como diz o próprio apóstolo Pedro, Jesus, saber o motivo e a razão da nossa fé, Pai, para que a gente consiga, a cada dia, Jesus, Pai, poder crescer no conhecimento do Senhor, crescer no conhecimento da Tua Palavra, crescer no conhecimento, Deus Pai, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Deus, fala a cada coração, fala a cada vida, e nós colocamos a cada um diante do Senhor, Pai. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Acho que foi isso, né? Já cansei vocês. Tchau, pessoal. Boa noite aí para todos. Boa noite. Bom descanso. É isso aí, pastor. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.